Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês. Sejam muito bem-vindos a essa meditação. Hoje, nesse sábado santo, Sábado da Vigília Pascal, da Vigília da Ressurreição. No dia de hoje, temos uma liturgia belíssima que vai fazer síntese de toda a nossa fé católica, Então, tanto na liturgia da palavra como eucarística, todo esmero para essa celebração é necessário, É muito digno que preparemos o nosso coração e também os altares para louvarmos a Deus pela ressurreição, pela sua Páscoa, Por tudo que essa graça gera em nossa vida. Então hoje a gente vai revisar todo o plano de salvação de Deus ali por meio das leituras do Antigo Testamento e dos Salmos. A gente vai perceber, de maneira muito clara essa ligação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, no qual todas as promessas dadas por nosso Deus, por nosso Senhor, se cumprem em Cristo Jesus, na sua morte, sua paixão e sua ressurreição. E hoje é o dia de louvar, de clamar o aleluia, De darmos graças a Deus por todo o bem que Ele realmente faz em nosso coração. Ainda estamos, até a celebração da Vigília Pascal, em um dia de jejum, de recolhimento, de silêncio, de oração, meditando sobre nossa conversão e sobre tudo que Cristo realiza em nossa alma de maneira muito profunda para nos levar à salvação. Por isso também é ocasião maravilhosa para rezarmos o segundo dia da novena em preparação para a festa da misericórdia. Então, nos preparamos no dia de hoje, nessa simples meditação, para duas coisas grandiosas. Primeira, para a nossa celebração de Vigília Pascal, mais tarde, a partir aí, talvez das 19 horas, na sua paróquia, ou das 20 horas, E também para o segundo domingo de Páscoa já também, que é a festa da misericórdia, festa que garante várias indulgências e graças àqueles que devotamente meditarem sobre a misericórdia do nosso Senhor. Então, é uma ocasião maravilhosa para nos reunir aqui neste momento. Rezemos, pedindo ao Senhor que nos dê fidelidade e também desperte em nosso coração um terno amor por Deus. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença e vos pedimos a graça, Senhor Jesus, de compreender, nesse dia tão belo e forte, todo o valor, toda a grandeza da Tua oferta para conosco e a restauração que promoves em nosso coração. Dai-nos um coração que busca, que deseja viver com fidelidade toda essa graça, toda a força sacramental, para que o nosso coração realmente abandone suas práticas antigas, seus vícios e maus costumes, mas viva na virtude que o Senhor faz crescer em nossas almas. Te pedimos isso por intercessão da Virgem Maria Santíssima e de São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá, a meditação, de São Tomás de Aquino para a Quaresma. Ele começa assim: Por que nosso Senhor foi para o limbo? Pela descida de Cristo ao inferno, ou à mansão dos mortos, podemos aprender para nossa instrução 4 coisas. Primeiro, afirmar nossa esperança em Deus. Então temos que aprender a afirmar a nossa esperança em Deus. Por quê? Não importa qual seja a tribulação em que o homem se encontre, ele deve sempre confiar na ajuda de Deus e fiar-se a ela. Não há maior tribulação do que estar no inferno, do que estar morto, desolado, do que não ter potência nem capacidade meritória, de não ter mais a oportunidade de dirigir vontade e inteligência para mérito, para redenção, para abrir-se à misericórdia, de estar morto, com suas faculdades latentes, dormentes. Se então Cristo libertou aqueles que estavam no inferno, qualquer homem que seja amigo de Deus não pode senão ter grande confiança de que Ele também
deve ser libertado de qualquer que seja a angústia que o conturba. Então, meus irmãos, nós percebemos que Cristo, né, nesse ato tão grandioso de descer à mansão dos mortos, ao Hades, né, ao inferno, como coloca aqui São Tomás de Aquino, de fato é para alcançar aquelas almas que, mesmo tendo sido justas, né, tendo abraçado o amor e a verdade da maneira que podiam, né, precisavam de uma redenção que só acontece, só é encaminhada, só é produzida, só é possível por Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, até estas almas que esperavam tal consolação são consoladas por esse Redentor, né? Deve ser uma visão belíssima, né, de ver Jesus adentrar na mansão dos mortos para resgatar aqueles que acreditavam, que esperavam, que desejavam a aliança, mas cujo tempo, né, tinha passado ou não puderam testemunhar a redenção promovida por Cristo na cruz. Então Jesus faz essa descida, né? E vejam, são pessoas que eram inertes, não como nós hoje que vivemos, né? Que temos aqui a capacidade de rezar, de buscar, de compreender, de ter a nossa inteligência, o nosso coração movido a Deus, né? Então nós temos essa oportunidade. Nosso coração está vivo, resplandece nesse amor. Então Jesus faz aqui um ato de grande misericórdia, né? E não tem padecimento pior do que esse. Pensa, se Deus fez isso, né, por esses que estavam já inertes, totalmente desvirtuados, né, sem nenhum tipo de fé, sem nenhum tipo de caridade ou de esperança em seus corações, eles puderam ter esperança, né? Eles, se tivessem esperança, só não tinham porque estavam mortos, mas se pudessem ter esperança, essa esperança foi cumprida. Cristo desceu, né? É tão bela essa imagem que a gente pode ver de misericórdia que nos faz pensar em nós mesmos. Nós que estamos vivos, que temos razões para ter esperança, que temos um coração capaz de amar, que temos o nosso coração capaz de compreender e assentir com a fé, quanto mais nós não seremos também atendidos na esperança. Então a descida de Cristo, né, para restaurar estes que esperavam na aliança, a descida ao limbo, é um sinal que renova em nós a esperança. Porque Deus fez isso por aqueles que nada podiam nem pedir, quanto mais nós que podemos pedir, que podemos ter um coração corrigido, que podemos ter a nossa razão purificada. Também a nossa esperança tem maior razão ainda para perceber que Cristo ressuscitado pode e deseja nos alcançar. A sabedoria não abandonou o justo. A sabedoria não abandonou o justo, mas preservou do pecado. Desceu com ele à prisão e não o abandonou nas suas cadeias. Vou ler de novo essa leitura de Sabedoria 10, versículos de 13 a 14. A sabedoria não abandonou o justo, mas preservou do pecado. Desceu com ele à prisão e não abandonou nas suas cadeias. A sabedoria aqui, claro, né? A sabedoria divina, o próprio Cristo. E para com os seus servos, Deus não dá auxílio especial? Aquele que serve a Deus deve ter maior confiança ainda. Aquele que teme ao Senhor não tremerá, de nada terá medo, pois o próprio Senhor é a sua esperança. Eclesiástico 34:16. Segunda razão, né, do porquê que Cristo realizou tal ato misericordioso. Isso gera em nós um dever de ter medo e nos livrar da presunção. Então, o temor de Deus é uma virtude, que muitas vezes é difícil da pessoa entender o porquê, né? Temor de Deus na verdade, não é que eu tenha medo do Senhor, eu tenho medo de me afastar dele, né? Então é como ter medo de si próprio, porque nós podemos provocar, conduzir, incendiar o nosso coração ou do próximo
a se afastar de Deus, a abandonar a esperança, a abandonar a fé e a caridade. Então, nós precisamos ter medo, né? Temer que isso aconteça, que esse afastamento acontece. E essa é a primeira virtude que acontece, que é dada ao homem em estado de graça, assim que ele confessa, assim que ele pede perdão, assim que ele se arrepende do seu mal. Ele se arrepende, ele confessa, ele é absolvido, né? Ele paga a penitência de tal pecado, de tal erro, mas o que acontece em seguida? Em seguida, então, logo é dado por Deus essa virtude, como uma flecha incandescente no coração do homem, dizendo assim: não volte atrás, né? Não cometa o mesmo pecado, não tornes a pecar. E essa virtude é dada por Cristo imediatamente assim da cura. Se você recordar bem, por exemplo, de quando Jesus salvou a mulher adúltera, né? Ele dizia isso: não tornes a pecar. Ou ao homem paralítico, né? Não peques mais. Ou ao cego, ou ao mudo, também não deveriam eles mais pecar. Ou a mulher hemorroísa, e assim vai. Por quê? Por que isso? Veja que assim que é dada a graça que comunga, a graça que restitui em nós a amizade com Deus, logo é necessária que a principal obra seja de preservação, de preservar a fé que eu acabei de testemunhar e que acabou de gerar frutos em meu coração. Eu não quero voltar então nem para uma doença pior, nem para uma possessão demoníaca pior, nem para uma queda maior. Não quero. Eu preciso então temer. Temer que eu produza isso em mim e permaneça na queda, né? E nos livrar da presunção, porque a presunção é a contravirtude da humildade. Então a presunção é quando eu presumo, né, antecipadamente que eu posso viver e refestelar nos meus prazeres, no hedonismo, à torto e à direito, que Deus vai ser favorável comigo e eu terei misericórdia no último dia. Não, não é bem assim. A salvação é produzida em nós por Cristo, mas na liberdade em que nós tomamos duas decisões. Primeira, a de não voltar por causa de um profundo arrependimento, mas também um desejo de ser como Cristo e de permitir que essa mudança, essa metanoia aconteça na minha vida. Então os santos atingiram isso, né? Foram primeiro purgando seus pecados, depois adiantando-se na fé, depois tornaram-se unos, soldados com Deus, né? Assim, transmutados mesmo no Senhor, né? Já tinham uma vida contemplativa, né? Já tinham uma vida unitiva com Deus, né? Que é o último grau de santidade. Então, de fato, Cristo quer promover isso em nós. E a fé não pode ser um disfarce, algo que eu jogo assim para os céus e para os anjos, dizendo assim: não, eu assumi diante do mundo que eu tenho fé em Cristo, então eu mereço ser na última hora perdoado. Não sejamos presunçosos, porque não temos poder sobre isso, né? O que nos cabe é o hoje. O hoje nos manda ter o temor de Deus e ter humildade, não presunção. Então devemos ter medo e nos livrar da presunção, porque essa é a primeira coisa que Jesus instaura na alma que foi restabelecida. Então, quando Cristo desce ao limbo para chamar as almas que esperavam na aliança, então essas duas virtudes foram dadas imediatamente, né? Pois, por mais que Cristo tenha sofrido pelos pecadores e descido aos infernos para livrá-los, ele não libertou todos os pecadores, mas somente aqueles que estavam sem pecado mortal. Aqueles que tinham morrido em pecado mortal, ele os deixou lá. Daí que para aqueles que desceram ao inferno em pecado mortal, não sobra esperança alguma de perdão. Eles devem permanecer no inferno enquanto o Pai Santíssimo estiver no céu, e isto é para sempre. Olha que forte aqui a palavra de São Tomás, né? Então vejam, a gente contempla uma realidade também redentora, maravilhosa, mas justa. Justa. E nós estamos em um caminho onde parece que estamos também um tanto mortos, né? Parece que estamos também com a nossa alma presa. Parece que estamos também encarcerados em nossas paixões. Bom, mas estamos dentro do tempo de mudança. Estamos dentro
desse tempo, né, desse cronos que Deus nos colocou, né, que é um tempo para ser de graça. Nós não estamos presos, né, no inferno, na morte. A morte não nos aprisionou. Então, nós temos aqui a oportunidade de viver dessa graça, dessa vida que Cristo quer gerar em nós. Então, o momento e o valor do que você faz com a sua liberdade é imenso. Existe aquela discussão que vários teólogos fazem com ateus, né? Que é um argumento muito interessante, mas, enfim, eu não queria dizer, mas vou dizer aqui, que é a conversa entre o ateu e o cristão, né? O católico ali, que é assim. Bom, os dois são bons. Bons assim, tipo, fazem boas obras, né? Como a gente falava ontem, antes de ontem. Tem uma boa razão, porque são éticos e morais. Fazem boas obras, porque também tem uma boa ética, uma boa moral. Tem bons passos, ou seja, não são nem mesmo materialistas, nem usam paixões de maneira desregradas, não promovem o mal a ninguém e também não tem nenhum tipo de tara, de vício, enfim, de corrupção. Então seus passos também são bons. Mas, né, isso garante nesta vida, né, que exista ali uma virtude, que exista ali uma graça, que exista ali um certo amor, né, que exista uma vida rica, né, e boa, frutífera e plena. Ótimo. Isso não diferencia os dois tanto assim. Mas, para aquele que tem fé, tudo isso foi gestação para uma vida que é plena, que é eterna, que não terá as dores desse tempo, nem os sofrimentos do pecado deste tempo, nem as angústias, nem a falta de sabedoria, nem a solidão propícia deste tempo. Então, para esse, a diferença está na futura, e para o outro, tudo acaba. Então, tudo acaba, né? Então, não haverá mais o brilho do sol, a alegria dos sorrisos, nem o prazer que se buscou na vida. Não haverá também sentido ou razão para tudo aquilo que ele fez de maneira muito sensata, né? Sem ter um sentido próprio, mas foi sensato de acordo com uma certa ética e moral que a pessoa alcançou. Mas é isso. A diferença é essa. Então, o acerto de um pode garantir tudo, e a negligência do outro pode fazer perder tudo. E essa diferença é enorme, é cara, custa muito. Porque não se fala apenas do período de gestação. Então, para uns, a gestação será término, né? Ou será um aborto. Mas para aqueles que têm fé, é apenas o princípio do que se eterniza na vida com Cristo. Então a diferença é gigantesca. Isso deve gerar em nosso coração esse espírito de abertura, né? Deixar a mente permeável à fé, deixar o coração permeável ao amor, deixar a vida permeável à esperança. E é um dom dado, né? Então nenhum homem produz isso por si próprio. Essa é uma falácia dita por ateus e por agnósticos, né? De que e tudo isso foi produzido, né? Mas qual homem poderia produzir amor tão perfeito? Ninguém, nunca, né? Então, que o coração se torne vigilante, menos presunçoso, mais aberto, mais livre, né? E tenha medo de voltar ao caminho presunçoso, vazio e solitário que tínhamos antes de ter a fé. Terceiro motivo, então. Devemos ser precavidos. Cristo desceu ao inferno para a nossa salvação, e nós devemos ter o cuidado de lá descer frequentemente também, vertendo sobre nossas mentes as dores e as penas do inferno. Como fez o santo rei Ezequias, conforme lemos na profecias de Isaías. Eu dizia: é necessário, pois, que eu me vá no apogeu da minha vida aos portões do inferno. Isaías 38:10. Aqueles que
em suas meditações descem frequentemente ao inferno durante a vida, não irão facilmente para lá quando morrerem. Tais meditações são uma arma poderosa contra o pecado e uma ajuda muito útil para trazer um homem de volta do pecado. Diariamente nós vemos homens enviados à prática do mal pelo medo das punições da lei. Quanto mais cuidado não deveriam ao levar em conta as punições do inferno, maiores em duração, em sua amargura e em sua variedade. Em tudo que fizeres, lembra-te de teu fim, e jamais pecarás. Eclesiástico 7:40. Quarto, este fato é para nós um exemplo de amor. Então, mais do que apenas temor, que essa meditação hoje deve provocar em nós, amor, Cristo estava dando o exemplo de amor. Cristo desceu aos infernos para libertar aqueles que eram seus. Nós também, portanto, devemos lá descer para ajudar os que são nossos, pois aqueles que estão no purgatório são, por eles mesmos, incapazes de fazer qualquer coisa e, portanto, nós devemos ajudá-los. Seria verdadeiramente um homem duro aquele que não viesse ao resgate de um parente que estivesse na prisão aqui na terra. Quanto mais duro seria, então, ao homem que não ajudasse seu amigo que está no purgatório, porque não há comparação entre as dores de lá e as dores deste mundo. Assim diz em Jó: compadecei-vos de mim, compadecei-vos de mim. A menos vós que sois meus amigos, pois a mão de Deus me feriu. Jó 19:21. Nós ajudamos as almas do purgatório especialmente por esses três meios: pelas missas, pelas orações, pelos atos de caridade. Tampouco é admirável que o possamos fazer, pois até mesmo neste mundo um amigo pode fazer reparação por outro amigo. Então, meus irmãos, aprendamos com Jesus a ter essa caridade, a amar. Nossa única missão não é amar? Então nós não podemos abandonar ou odiar quem precisa de nossa ajuda. Sejam aqueles que estão vivos ou as almas que estão são mortos-vivos, Ou seja, vivem no pecado, mas estão vivos no nosso tempo, então precisam do resgate, precisam da palavra, precisamos ter esse amor para com as almas que precisam da luz, precisam da graça, precisam conhecer o Evangelho. É por isso que a liturgia de hoje é tão completa. Hoje é uma síntese da fé. É um excelente dia para você convidar, por exemplo, quem não conhece a tua igreja, quem não conhece a palavra, quem não conhece o Cristo, não conhece os sacramentos, para na beleza da liturgia de hoje ele compreender, quanta razão há em crer em Deus, em amá-lo, em seguir seu coração. E também lembrar das almas do purgatório, que estão ali penitenciando uma imperfeição ou outra de suas almas que não romperam mortalmente as suas vidas, Então, de fato, tanto as Sagradas Escrituras quanto a tradição da Igreja afirmam para nós que o processo judicial para o céu ou para o inferno é um processo perfeito, pois Deus é perfeito em sua justiça. É Ele quem nos ensina e dá molde para a justiça que podemos praticar hoje neste mundo, Mas Deus, como não é cego e sabe todas as coisas, sabe julgar com o melhor proceder. Então, muitas vezes as almas não se afastaram plenamente de Deus e morreram, mas tinham imperfeições. Então, todo aquele que é julgado, ele é julgado. E se é absolvido, ele tem uma pena a pagar para que essa alma esteja plenamente limpa, Então, assim estão as almas do purgatório e podem ser visitadas pela nossa memória, nosso afeto, mas principalmente por nossas orações para que eles sejam resgatados de tal padecimento. Então, façamos isso unidos a Cristo. Essa é uma oportunidade de oferecer a indulgência da participação da vigília hoje, ou do domingo de Páscoa, nessa oitava de Páscoa, ou até do domingo da misericórdia, alcançar a indulgência plenária para almas no purgatório. Então, recordemos disso também, de sermos como Jesus. Então, rezemos no dia de hoje a nossa novena da misericórdia. Hoje, no nosso segundo dia, ainda assim vale a pena recordar as palavras de Jesus para a Santa Faustina nas promessas dessa novena, Então diz assim, desejo que durante esses 9 dias conduzas à fonte da minha misericórdia, a fim de que recebam força, alívio
e graça de que necessitam nas dificuldades da vida e especialmente na hora da morte. Cada dia conduzirás meu coração um grupo diferente de almas e as mergulhará nesse oceano da minha misericórdia. Eu conduzirei todas as almas à casa do meu Pai. Procederás assim nesta vida e na futura. Por minha parte, nada negarei aquelas almas que tu conduzirás à fonte da minha misericórdia. Cada dia pedirás ao meu Pai, pela minha amarga paixão, graças para essas almas. Então, a promessa que Jesus fez aqui a Santa Faustina pode alcançar a graça que você mais precisa, né? Ou que as almas do purgatório também esperam por meio de tua intercessão. Nesse segundo dia, Jesus diz assim, nesse segundo dia, traze-me as almas dos sacerdotes e religiosos e mergulhas na minha insondável misericórdia. Elas me deram força para suportar a amarga paixão. Por elas, como por canais, corre a humanidade a minha misericórdia. Então rezemos por eles, né? Misericordiosíssimo Jesus, de quem provém tudo que é bom, aumentai em nós a graça para que pratiquemos dignas obras de misericórdia, a fim de que aqueles que olham para nós glorifiquem o Pai da misericórdia que está nos céus. A fonte do amor divino mora nos corações puros, banhados no mar da misericórdia, brilhantes como estrelas, luminosos como a aurora. Eterno Pai, dirigi o olhar da vossa misericórdia para a porção eleita de vossa vinha, para as almas dos sacerdotes e dos religiosos. Concederes o poder da vossa bênção, e pelos sentimentos do coração do vosso Filho, no qual estão encerradas, dai-lhes a força da vossa luz, para que possam guiar os outros no caminho da salvação, e juntamente com elas cantar a glória da vossa insondável misericórdia, pelos séculos eternos. Amém. Amém, meus irmãos, assim seja. Eu vejo vocês, no altar de Nosso Senhor, no dia de hoje, para a vigília desse sábado. Um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã.